Uma descoberta de ouro incendiou o Brasil e atraiu olhares do mundo inteiro. De um lado, milhares de portugueses cruzavam o mar para lutar por cada grama de ouro como se fosse a última gota de vida. Do outro, a engrenagem cruel da escravidão. Milhares de crianças africanas eram escravizadas e brutalizadas a todo momento e tinham as suas infâncias tomadas pela escuridão das minas de ouro. Tudo para quê? Para sustentar o luxo da Casa Grande, dos senhores de escravos, dos quais muitos ainda têm famílias poderosas que vivem e controlam este país. No final de tudo, as perguntas que ecoam são sempre as mesmas. O que houve com o ouro brasileiro? Quem realmente se beneficiou dele? E será que existe alguma possibilidade do Brasil recuperá-lo? Confira tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. No vídeo de hoje iremos falar sobre um dos períodos econômicos mais prósperos da colônia brasileira, o ciclo ourífero, e que infelizmente não se traduziu em ganhos para o Brasil, exatamente porque a maior parte ou saiu do Brasil ou ficou na conta de senhores ricos. Aqui no canal o seu like vale ouro, então por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. E podemos começar. Capítulo 1. Os bandeirantes e o ouro vermelho. Na época colonial, Portugal colonizava o Brasil do jeito que dava. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e por aí vai. Mas a verdade é que os portugueses estavam de saco cheio, porque eles estavam assistindo a Espanha conquistando grandes reservas de ouro e prata. Tinha-se ouro aqui, o pessoal só ainda não tinha descoberto. A partir daí, não só a coroa, mas a iniciativa privada, isto é, os capitalistas, os grandes empresários de Portugal, passariam a financiar expedições, viagens exploratórias, que eram chamadas de bandeiras. Esses exploradores partiam de São Paulo e iam rumo ao interior desconhecido do Brasil, desbravando matas, escravizando indígenas, e essas viagens eram chamadas de bandeiras porque eram lideradas pelos bandeirantes, que eram basicamente uma espécie de milícia, de grupo armado que buscava riqueza. Essas expedições, essas bandeiras, tinham 3 objetivos. O primeiro delas é encontrar riqueza, sobretudo ouro. Segundo, atuarem como capitães do mato, isto é, recuperando escravos e derrubando quilombos, desde que, claro, fossem muito bem pagos. E terceiro, escravizar indígena. Na época, a principal língua que se falava no Brasil e a principal língua que os bandeirantes falavam era a língua geral, uma espécie de português arcaico com língua tupi. Língua essa que inclusive ainda sobrevive nos dias de hoje e é falado por algumas tribos nativas da Amazônia. Os bandeirantes usavam essa língua para se relacionarem, para enganarem e para, no final, escravizarem indígenas, mesmo quando já era proibido. Os indígenas davam tanto dinheiro para os bandeirantes e para alguns colonos que, na época, passaram a chamar essas pessoas de ouro vermelho. Mas se era proibido, por que continuavam fazendo? Basicamente por conta do nosso modelo econômico, o capitalismo. Naquele tempo, o capitalismo mercantil, que basicamente sustenta tudo o que der dinheiro, ainda que seja ilegal ou imoral. Mas como que podia ser proibido e os caras continuavam a fazer? Na época, gente, haviam-se brechas na lei. A grande brecha que os colonos usavam para continuar escravizando indígenas era a chamada Guerra Justa. A Guerra Justa era basicamente uma desculpa legal que você tinha para escravizar, abusar ou matar um indígena. Você conseguia a justificativa da Guerra Justa em 3 pontos. Primeiro, se o indígena rejeitasse o catolicismo. Segundo, se o indígena atacasse os colonos. E terceiro, se o indígena praticasse antropofagia, que é basicamente matar e canibalizar um inimigo tribal. Os portugueses entendiam, a partir de sua própria concepção, que eles não estavam lutando contra homens com alma, e sim bárbaros, então tanto faz o que iria acontecer com eles. Só que já na época, esses colonos mexiam com os indígenas que estavam quietos. Tudo para começarem uma guerra, tudo para usar como desculpa para escravizá-los. Mesmo sendo ilegal, muitos indígenas foram escravizados durante o ciclo do ouro. E embora a escravidão africana já estivesse sendo consolidada nesse tempo, a verdade, gente, é que dava-se muito dinheiro. Sobretudo porque a maioria dos brasileiros eram pessoas muito pobres. A maioria deles não tinham condições financeiras de comprar um escravo africano, pois essas pessoas eram muito caras. Então o capitalismo se adaptou, então o mercado se ajustou ao interesse dos mais pobres. E agora passaram a oferecer um escravo mais barato e acessível, os indígenas.
Até aí já dá pra entender que tipo de gente que são os bandeirantes, né? Não são heróis, são escravocratas e assassinos. Muitos dos quais se envolveriam na morte de pessoas muito famosas, de heróis nacionais, como o próprio Zumbi dos Palmares. Só que nem tudo que os bandeirantes fizeram foi ruim. Na época, o que delimitava a colônia espanhola da colônia portuguesa, isto é, o Brasil, era o Tratado de Tordesilhas. O Brasil tinha só metade do tamanho atual, mas os bandeirantes não estavam nem aí. Eles simplesmente saíam de São Paulo e iam para o interior, passaram a ocupar territórios que eram da Espanha ilegalmente. Só que não havia nenhum espanhol lá para rejeitá-los, para tirá-los de lá. Mais tarde, essas terras se tornariam brasileiras por conta de alguns tratados, sobretudo o Tratado de Madrid, que oficializou que a terra era de quem ocupava. Mas eu não vou focar muito nisso não, porque isso aí é assunto para outro vídeo. Capítulo 2, a crise portuguesa. No final do século XVII para o início do século XVIII, Portugal entrou numa crise econômica brutal, da qual eram incapazes de sair. Os cofres portugueses estavam esvaziados, muitos portugueses haviam morrido com guerras, o país não conseguia se industrializar e tinha muitas dívidas econômicas, e era muito dependente da economia da Inglaterra. Em 1703, Portugal assinou um tratado com o Império Britânico. Aqui no Brasil e em Portugal, ele é popularmente conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos. Ele basicamente dizia que Portugal iria exportar vinhos para a Inglaterra com imposto reduzido, e em troca, a Inglaterra iria vender os seus tecidos industrializados com menos impostos para Portugal. E isso pode parecer algo bom, né? Pode parecer algo que faz sentido, cada um vendendo o que se tem, mas não, isso seria terrível para a economia de Portugal. Portugal estava basicamente vendendo um produto agrícola, um produto que não é muito difícil de ser fabricado, aquilo que hoje chamam de commodity. Já a Inglaterra vendia um produto industrializado com alto valor agregado. O resultado, um déficit comercial brutal e uma piora na dependência que Portugal tinha da economia da Inglaterra. E isso não ocorreu porque o vinho de Portugal era uma merda, era uma porcaria e ninguém queria, mas basicamente porque vinho era muito fácil de produzir, tanto que a maioria dos países europeus produziam. Agora, tecido industrializado, sobretudo com qualidade, só a Inglaterra produzia na Europa, e eram produtos bem caros. Nos dias de hoje, seria como o Brasil, vendendo soja e comprando telefone. Ao invés de se industrializar e vender produtos de ponta, perde dinheiro. Além disso, anos antes, Portugal perdeu muitos homens e muito dinheiro para libertar o Brasil da presença holandesa, e depois travou a Guerra de Restauração, basicamente lutando contra a Espanha pela sua independência. No fim, Portugal estava super endividada, com seus cofres vazios e muito dependente. E infelizmente, isso era um problema, porque o Império Português começou a ruir, enquanto o britânico começou a crescer. Sobretudo porque a Inglaterra estava vivendo o que hoje chamamos de Revolução Industrial. Por volta de 1695, bandeirantes paulistas se encontraram ouro no atual território de Minas Gerais. Daí o nome super criativo e descritivo. E a gente não sabe exatamente quem foi que encontrou. O que sabemos é que o primeiro tipo de ouro que encontraram foi o chamado ouro de aluvião. Basicamente um ouro que era encontrado às margens de riacho. Era um ouro fácil de se pegar e de se extrair. E tão importante aqui quanto encontrar o ouro, sobretudo no momento em que Portugal estava precisando muito, era a forma como esse ouro era encontrada. Essa facilidade foi um fator decisivo para que houvesse uma corrida do ouro. De repente, milhares de portugueses ficaram desesperados e correram de Portugal e vieram ao Brasil, exatamente porque queriam enriquecer. E nesse sentido, enriquecer não pode ser entendido como eu quero ficar rico porque eu quero viver melhor. Nessa época, a pobreza era muito maior. A maioria dos portugueses eram pessoas miseráveis, entendeu? Que tinham que lutar muito para ficarem vivos. Muitos, inclusive, venderam tudo que tinham em Portugal para pagarem a viagem para chegar ao Brasil. Infelizmente, a maioria deles iriam se ferrar. A maioria que procurava ouro aqui nunca encontraram nenhuma grama. E os poucos que encontraram viraram classe média. Na prática mesmo, quem realmente encontrou ouro e enriqueceu de verdade com ele foi ou a coroa portuguesa, né, que basicamente lucrava com isso, ou então os escravocratas, os grandes donos do açúcar, exatamente porque eles já eram ricos, eles já tinham mais recursos, mais escravos no caso. O crescimento populacional na colônia brasileira foi explosivo.
vieram tantos, mas tantos portugueses para o Brasil, que lá em Portugal, o rei Dom João teve que fazer uma regra, teve que fazer uma lei para controlar, impedir e fiscalizar a imigração, porque a maior parte da população economicamente ativa de Portugal estava saindo do país e indo para o Brasil. Se continuasse assim, logo mais Portugal perderia toda a sua mão de obra. E o crescimento foi tanto, mas tanto, que até o final do século XVII, havia-se cerca de 300 mil pessoas vivendo no Brasil. Mas no século XVIII, gente, havia-se aí cerca de 3 milhões de pessoas. Agora, Minas Gerais vai se tornar o centro da mineração e o principal polo econômico do Brasil, com destaque para a cidade de Vila Rica, que atualmente se chama Ouro Preto. Inclusive, o nome foi dado por conta dessa condição. Na maioria das vezes, quando você encontrava o ouro, ele estava manchado de preto, por conta de sedimentos, por conta da terra escura. Mais tarde, surgiriam jazidas de ouro no Mato Grosso e em Goiás. Entretanto, o foco sempre foi Minas Gerais, porque era lá que estava a maior parte do ouro brasileiro. É estimado que Portugal tirou basicamente aí de 1.000 a 1.200 toneladas de ouro do Brasil. Mas se o ouro brasileiro era de quem encontrasse, então como que a coroa lucrava com ele? Em último caso, todo o ouro do Brasil pertencia à coroa portuguesa. Entretanto, se a coroa quisesse todo o ouro do país para si, teria de que investir muita grana. Exatamente porque para extrair não era fácil. Não havia-se a maior parte das tecnologias que existem hoje. Nada de máquinas industriais não, era força bruta, era martelada, picareta, enxadada. E tudo isso iria custar muito dinheiro. Então a coroa simplesmente deixou com que portugueses viessem para cá para explorar. E basicamente iriam lucrar tributando o ouro, aplicando taxas, impostos. Assim eles lucravam com o ouro e não gastavam R$1 para explorá-lo. E a imigração trouxe efeitos positivos, mas sobretudo negativos. O principal efeito positivo foi o crescimento urbano e o desenvolvimento dessas cidades. O lado negativo era a desigualdade econômica brutal. Como eu disse inicialmente, quem realmente ganhou ouro no Brasil, além da coroa, eram os ricos. Uma parcela quase microscópica do povo brasileiro nadava na grana, ficava no ouro. Já a maior parte, até mesmo de muitos colonos que estavam vindo, eram miseráveis. Eram pessoas que tinham que trabalhar muito. Era gente que, se não trabalhasse hoje, já não comia amanhã. Além do mais, boa parte dessa elite já tinha grandes quantidades de terra. Muitos dos que viriam para cá teriam que competir entre si por tamanhos minúsculos de terra para tirar o seu sustento. Além do mais, muitos colonos de outras partes do Brasil e imigrantes dependiam de comida que vinha de outras regiões e outros estados do Brasil. Exatamente porque até então, antes do ciclo do ouro, Minas Gerais era um local assim praticamente abandonado, não era um lugar desenvolvido, com muitas condições. E do nada, enfrentou uma imigração massiva, sem ter condições de suportar tanta gente. Com a pobreza aumentando e a desigualdade também, a criminalidade explodiu, sobretudo em Vila Rica. Ao mesmo tempo, muitos escravos foram tirados de engenhos de açúcar e foram redirecionados para as minas de ouro. Exatamente porque o açúcar já não estava dando mais tanto lucro. Exatamente porque outros países europeus, como a própria Holanda, começaram a entrar nesse mercado. O ciclo econômico do ouro tirou o polo econômico do Brasil do Nordeste e mandou para o Centro-Sul. E agora, em 1763, a capital vai deixar de ser Salvador e passará a ser o Rio de Janeiro. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro de tudo, o Rio de Janeiro estava geograficamente mais próximo de Minas Gerais, mais próximo do ouro, e isso facilitava com que a coroa pudesse administrar melhor o ouro, sobretudo aplicando mais impostos e impedindo que houvesse insonegação. E segundo, segurança. Eu sei que é difícil pensar em Rio de Janeiro e segurança na mesma sentença, mas naquela época, o Rio de Janeiro não era o caos de guerra que é hoje. Era um local muito seguro. O Rio tinha uma posição estratégica, era muito bem defendida. Se algum país europeu atacasse ali, seria mais fácil de Portugal revidar. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de todo o Brasil e algumas da Europa vieram para Minas Gerais. Os paulistas passaram a chamar os recém-chegados de emboabas. A palavra emboaba tem origem no tupi e significa algo como ave de penas emplumadas. E esse nome era dado à roupa que os estrangeiros usavam. Sobretudo aqueles da Europa, que vinham com calças, botas e meias bem grossas. Essas roupas já eram mais grossas para proteção. Bandeirantes acostumados a outro estilo de vida viam isso como exagero e frescura de quem era naturalmente mais fraco.
Só que se você acha que os paulistas ficaram contentes com mais gente explorando o ouro, então você está redondamente enganado. Agora os paulistas vão pedir exclusividade na mineração do ouro para a coroa portuguesa, justificando que se não fosse eles, a coroa jamais teria encontrado o ouro que tanto precisava. Só que os emboabas também queriam o ouro. E a coroa só pensava em lucro, só pensava no imposto, na grana que eles iam ter. Então não estavam nem aí com o que os paulistas queriam. Foi nesse contexto, em 1707, que surgiu a Guerra dos Emboabas. E o ponto central, o foco disso, o episódio mais importante, foi a chamada Capão do Traição. Nesse dia, os emboabas cercaram mais de 300 bandeirantes paulistas e eles estavam fortemente armados e ofereceram uma proposta de rendição para os paulistas. Tudo o que eles tinham que fazer era jogarem as armas no chão e, em troca, sairiam vivos. Os paulistas aceitaram e, quando jogaram as armas no chão, os emboabas atiraram massivamente contra essas pessoas, matando uma galera. Algumas fontes dizem que 50 morreram, outros dizem que foram 300. Mas muito além desse episódio, no final de tudo, os paulistas iriam perder a guerra e a coroa portuguesa queria puni-los, exatamente por conta do impacto econômico. Afinal de contas, se havia guerra, quase ninguém iria ter coragem de explorar no meio dessa bagunça, né? Só que no final a coroa decidiu deixar quieto, exatamente porque os paulistas eram os únicos que sabiam aonde estava o ouro e, sobretudo, como minerá-lo. Após o conflito, a coroa aumentou a fiscalização, ficou ainda mais próxima do ouro, exatamente para impedir com que outras guerras pudessem surgir, e a maioria dos paulistas ou então foram expulsos da região ou saíram por conta própria para explorar outras regiões do Brasil. A maioria dos colonos ou dos europeus que encontravam o ouro no Brasil tinham a intenção de ficar com ele, não pagar imposto e sumir para a Europa. Portugal queria taxar cada grama de ouro que saísse do país. Por isso, eles iriam formalizar o sistema de tributação, o sistema de impostos. A primeira e mais importante forma de taxação foi o quinto. O quinto era basicamente 20% de todo o ouro que saía do Brasil. Para que esse imposto fosse recolhido, antes você era obrigado a mandar o seu ouro para as casas de fundição. Essas casas de fundição faziam 4 coisas sobretudo. Primeiro, eles derretiam o ouro e tiravam a parte da coroa. Segundo, transformavam em barras. Terceiro, fiscalizavam para ver a pureza do ouro. E quarto, aplicavam um selo de que aquilo já foi taxado. E agora, você que era dono do ouro podia ir livre, embora para onde quisesse. E agora você não seria mais taxado. Só que, embora estivesse contido na lei que as casas de fundição só poderiam pegar 1/5, elas podiam pegar mais, e muitas pegavam. Claro que na época haviam intendentes e fiscalizadores, só que havia-se muitos poucos profissionais disponíveis, e a maioria deles eram tão corruptos quanto as casas de fundição. Já naquele tempo, já num Brasil em que não tinha partidos de esquerda ou de direita, já havia-se corrupção generalizada. Exatamente porque o problema da corrupção é algo muito mais estrutural, vai muito além de política, ela é sobretudo uma questão econômica. E é claro que os mineradores não gostavam disso, se sentiam roubados, lesados a todo momento. Se eles denunciassem, iriam acabar dormindo sem sono e acabar acordando com a boca cheia de formiga. Muitas pessoas tentavam passar com ouro bruto, só que tinham que passar por rotas terrestres que eram muito bem fiscalizadas. E quem tentasse fosse pego, não só perderia todo o seu ouro, como em muitos casos podia ser preso, e se fosse muito ouro mesmo, aí você era condenado à pena de morte. Só que mesmo com a pena de morte, isso não impediu que houvesse contrabando e pirataria de ouro. As pessoas começaram a fazer o quê? Passaram a moer o ouro e colocar em saquinhos de pano e amarrar e colocar no cabelo de escravos. Outros colocavam em santos de madeira. Daí a expressão santo do pau oco. Exatamente porque eram santinhos católicos todos decorados e tinham buracos embaixo ou atrás, aonde as pessoas colocavam ouro em pó. Já outros pegavam esse ouro e colocavam em mulas, e em muitos casos podiam passar. Mesmo assim, era muito difícil. E tudo isso levou à Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1720. A revolta era liderada pelo português Felipe dos Santos, e o que essas pessoas queriam era basicamente o fim das casas de fundição e o fim dos impostos abusivos.
Mas deu tudo errado. No final de tudo, Portugal reprimiu violentamente, matou muitos, prendeu um monte deles. E inclusive, o próprio líder, o Felipe dos Santos, foi torturado em praça pública. Dizem que amarraram o coitado num cavalo e fizeram o cavalo arrastar ele por toda a cidade. E depois, ele ainda foi enforcado em praça pública, para que servisse de exemplo para que todos os outros presentes soubessem o que ocorria quando se revoltavam contra a coroa. Após isso, Portugal intensificou a fiscalização e criou a Capitania de Minas Gerais, exatamente para não perder mais nenhuma grama de ouro. Protestos pacíficos iriam ocorrer e aí Portugal iria trocar o sistema de tributação. A finta era um imposto fixo de 30 arrobas, basicamente 450 quilos de ouro, só que todos odiaram, tanto os ricos quanto os pobres, exatamente porque ninguém acompanhava. Não havia-se tanto ouro assim saindo do Brasil, sabe, para você pagar tudo isso de imposto. A população iria protestar e Portugal teve que substituir ele por outro método de tributação, no caso, a captação. A captação era um valor fixo que você pagava por cada escravo usado na mineração daquele determinado ouro, e se você não tivesse escravos, você pagava um imposto fixo sobre você mesmo. Mas os ricos, estes sim se ferraram. Eles perdiam muito dinheiro com isso, então começaram a usar o seu poder econômico e influência para derrubar a captação. E no final, deu certo. Além do mais, muitos senhores de escravos passaram a contrabandear toneladas de ouro, sobretudo porque eles usavam de seu dinheiro para subornar os fiscalizadores. Então a coroa retomou o quinto, só que agora havia uma regra especial. Agora a coroa exigia 100 arrobas todos os anos. E quanto que dá isso? Mais ou menos 1.470 quilos de ouro. E isso era bem problemático, porque não se saía tanto ouro assim do Brasil. O que acontecia se as pessoas não conseguissem pagar as 100 arrobas anuais? Aí entrava a derrama. A derrama era basicamente os fiscais de Portugal invadindo a casa de todos os mineradores e buscando o ouro que eles precisavam até dar as 100 arrobas. E se você não tivesse ouro, eles pegavam seus bens de valor. Era basicamente um banco indo pegar o seu carro que você não conseguiu pagar, só que com mais violência física. E quem reagisse à derrama poderia ser preso ou até assassinado. Em geral, se você já tivesse um ouro tributado, isto é, com o selo oficial, você não tinha de pagar mais imposto sobre ele. Só que, já na época, era proibido moer o ouro, e muitas pessoas seguiam moendo. Então, se houvesse uma derrama, os caras entrassem na sua casa e vissem ouro em pó, eles iam lá e taxavam, e não estavam nem aí se já foi tributado. Exatamente, porque não tinha o selo. Você não podia provar que já pagou o imposto. Quando chegava o tempo de se pagar as 100 arrobas, e o pessoal estava longe de bater a meta, ninguém dormia, nem mesmo os ricos. Mesmo assim, ela foi poucas vezes aplicada no Brasil, e acabou virando mais um trauma mesmo da população do que algo mais concreto. E houveram muitos protestos contra a derrama. O maior deles acabou dando origem à Inconfidência Mineira, aquele tempo onde Minas Gerais queria se tornar um país independente do Brasil. Aquele mesmo episódio onde o Tiradentes aparece. Entretanto, dada a complexidade desse episódio e o pouco tempo que eu tenho hoje, eu vou deixar isso para um vídeo futuro. A administração de terras do ouro funcionava a partir das datas, que eram basicamente um sorteio de terras que era dada para cada pessoa. Entretanto, havia-se um detalhe: quem tinha mais escravos tinha direito a mais terras, ou seja, tinha mais chance de encontrar ouro. Depois de um bom tempo, aí Portugal ia ver que estava se formando uma elite agrária ali, né? Que os ricos estavam tendo muitas terras, e aí eles colocaram regras para limitar isso. Só que aí já era tarde. Na época também foi imposto uma regra que a pessoa que descobrisse uma jazida de ouro basicamente teria direito à escolha de 2 terras, isto é, sem passar pelo sorteio. Se você fosse um escravo no Brasil, sob qualquer tempo, você sofria, sua vida seria um inferno. Só que a vida dos escravos mineradoras era a mais brutal de todas. Estes eram os que mais trabalhavam e os que mais morriam. A jornada era contínua e exaustiva. A maior parte dos escravos trabalhavam pelo menos 12 horas por dia, no mínimo. Muitos trabalhavam 16. Era muito comum de escravos jovens morrerem de exaustão e ataques cardíacos ou colapsos físicos. E pior, o ar era tóxico e não havia EPIs. O escravocrata não tava nem aí com a sua saúde. Ele não ia te dar uma daquelas máscaras da 3M, entendeu? Não, você tava fudido, você ia respirar aquela merda até morrer.
Trabalhadores livres também passavam por isso. Muita gente que participou da mineração morreu. Menos, é claro, os ricaços. Estes nem chegavam perto das minas. Além do mais, haviam-se afogamentos, doenças e até desabamentos. E muitos escravos morreram nessa. Além disso, a violência era constante. Cada escravo do ouro tinha uma meta diária. E quando não conseguiam pagá-la, a maioria inclusive não conseguia a todo momento, eram punidos com violência física. Em alguns casos, o dono de escravos dava a oportunidade do escravo trabalhar além do exigido, e se ele encontrasse ouro nesse tempo extra de trabalho, aí o senhor de escravos pegava uma pequena quantidade de ouro e dava para esse escravo, da qual ele podia juntar para comprar a sua alforria. E isso aconteceu, e assim, era muito raro de um escravo conseguir se libertar, exatamente porque era difícil achar ouro, e a maioria morria tentando. E aqui um detalhe particularmente brutal, que mostra como tudo isso era horrível. Crianças africanas eram tratadas como ferramentas de precisão, eram usadas para chegar em locais das minas que eram apertados, onde a maioria dos adultos não conseguiam entrar. Ali no escuro das minas e no aperto da terra, a infância dessas crianças era soterrada viva. Algumas crianças conseguiam encontrar e tirar o ouro em segurança e viviam, mas muitas outras não teriam a mesma sorte. Muitas dessas crianças africanas percebiam o brilho do ouro como a última coisa que veriam em suas vidas antes dessas minas desabarem. Era muito comum que as minas simplesmente caíssem e matassem quem estivesse lá, na maioria das vezes os escravos. E enquanto a expectativa de vida dos escravos, na maior parte da colônia, era aí de 25, 27 anos, ou em casos especiais até 30, nesse tempo, gente, a maior parte de um escravo que começava com 7 anos morria antes dos 12. Crônicas de um esplendor cruel. Para enriquecer o império ou o rico branco senhor, o foco era o ouro, não importava a dor. Quem se importava com o africano indígena, ainda que criança escrava, seu brilho do ouro toda a compaixão cegava. E nossa natureza seria devastada, em ruína arquitetada, pelas mãos vis do capital na barbárie civilizada. Assaltaram a nossa nação e derramaram sangue por ouro, como se vidas mais escuras fossem pó diante de um desejo insano e tolo. E no final, do que valeu tanto ouro, se quem nos roubou ficou sem nada? Diante do tempo e da morte, toda a sua riqueza é descartada. Que todos os acorrentados herdem o céu da paz que lhes foi negado, e que crianças floresçam a infância de um mundo que lhes foi roubado. E muitas pessoas têm a impressão de que os europeus atacaram o Brasil por conta de açúcar ou pau-brasil e não atacaram por ouro. Isso não é verdade, ok? Houveram sim ataques, mas ataques mais isolados, como por exemplo, corsários franceses atacando o Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o corsário é basicamente um pirata autorizado pelo rei de seu país. A maioria dos reis que tinham interesse no ouro brasileiro não precisavam necessariamente atacar o Brasil para ter acesso a esse ouro, exatamente porque era muito mais fácil lucrar com o contrabando, que era bem intenso, apesar, é claro, da fiscalização. Capítulo 7. O fim do ciclo. A partir de 1748, o ouro começou a acabar, e o pouco que tinha estava quase impossível de tirar. A maioria dos pobres começaram a desanimar, e muitos senhores ricos também foram forçados, exatamente porque, em muitos casos, os seus escravos estavam morrendo e o ouro não estava chegando. Apesar da crise, Minas Gerais não entrou em colapso. Haviam-se outras atividades comerciais no estado, como a agropecuária. A cidade de Vila Rica, ou então Ouro Preto, meio que perdeu metade de sua população, e isso foi até bom, porque isso permitiu com que muitos centros históricos, como aquelas igrejas barrocas de ouro, fossem então preservadas. Agora vamos falar rapidamente sobre os impactos ambientais. Primeiro, a retirada de terras causou erosão no solo. Segundo, houve um intenso desmatamento, sobretudo na Mata Atlântica e no Cerrado. 3. A mineração tirou muitos dejetos e alterou permanentemente o relevo do local. 4. O assoreamento dos rios mudou o curso deles e causou inundação em alguns locais. 5. Já naquela época já se usava o mercúrio. Talvez não tanto quanto hoje, mas já se usava. E obviamente queriam contaminar a terra e os rios. E 6. A destruição dos rios por mercúrio e a destruição do habitat levou com que
muitos animais tivessem que migrar. Aqueles que não o fizeram ou não conseguiram, morreram, e muitos indígenas que viviam na região tiveram de mudar, exatamente porque já não havia assim mais animais ou água potável para se beber. Cerca de 20% do nosso ouro ficou com o Brasil, mas não com o governo, e sim com o capital privado, com os empresários donos de escravos. Os outros 80% foi mandado para Portugal, e lá financiaria-se guerras, obras públicas, mas sobretudo, pagaria-se as dívidas com a Inglaterra. Tanto que muitos historiadores apontam que o ouro do Brasil nunca ficou em Portugal, ele só passou assim e foi direto para o Império Britânico. Tirou-se do Brasil de 1.000 a 1.200 toneladas de ouro, só que não há como precificar isso, entende? Não há como dizer quanto é isso em dinheiro. Exatamente porque hoje a gente vive o capitalismo financeiro. Naquela época era o capitalismo mercantil. Era um sistema diferente e o ouro valia-se muito mais. E não há nenhuma possibilidade do Brasil reconquistar esse ouro perdido. E não consegue pelos seguintes motivos. Legalmente falando, esse ouro não foi roubado, exatamente porque a colônia brasileira pertencia a Portugal. A verdade é que a maior parte do ouro brasileiro foi usado para se cunhar moedas e se misturou com a economia de outros países, se misturou com a economia da Europa. E isso aconteceu há séculos, num tempo onde não havia assim muitos registros. Ou seja, seria praticamente impossível de rastrear todo esse ouro, exatamente porque ele se misturava não só com as riquezas que a Europa tinha naturalmente, mas com o ouro e outras riquezas que outros países colonizados tinham, sobretudo com o ouro tirado da África. Como é que você vai separar o ouro que vem da África, que vem do Mali, por exemplo, com o do Brasil? Não tem como. E ainda que de alguma forma criássemos um método para separar e identificar qual é o ouro brasileiro? Você acha mesmo que a gente ia conseguir fácil isso? É claro que não. Os bancos, as elites, as empresas, os governos, os reis jamais devolveriam esse dinheiro. O Brasil teria que fazer um monte de guerras, não só na Europa não, mas até na América do Norte. E muito provavelmente iria perder, porque aí seria uma guerra contra os países mais ricos do mundo. Em resumo, o ouro já foi absorvido pela economia mundial, o que é uma pena, porque todo esse ouro faria uma baita diferença para o Brasil. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se foi o caso, por favor, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, você me anima a continuar com o canal. Esse foi o vídeo de hoje, até mais pessoal, é nóis e fui!